pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário ele foge, porque é mercenário, mas não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Nós já ouvimos aqui que ser pastor é renúncia, ser pastor é doação. E Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele não fez outra coisa a não ser renunciar. Jesus, ele veio e cumpriu o seu ministério, nasceu para servir, nasceu para entrega, nasceu para o sacrifício. E sendo assim, João, ele expressou essa missão de pastorear. E ele nos deixa esse exemplo. Então, em primeiro lugar, ser pastor é doação. Ser pastor é renúncia. Nós entregamos a Deus todo o nosso sonho. Quando somos chamados por Deus, a primeira coisa que Deus nos pede é a vida. É a vida que Ele nos pede. E todo pastor, que não é ele que escolhe a comissão pastorado, não, mas foi Deus que chamou. E todo pastor, para ele obedecer esse chamado, ele tem que rejeitar tudo. Ele tem que entregar a Deus os seus projetos de vida, sua profissão. Ele tem que entregar a Deus a sua família e seguir o chamado do Mestre. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Mas como Ele cumpriu o seu ministério na terra e haveria de voltar ao Pai, o que Ele fez? Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, através do ministério, constituiu a igreja pastores, para servir a igreja, para conduzir a esse pastor dos pastores. Então, irmãos, em primeiro lugar, Deus, Ele constituiu os pastores na terra, para guiar as ovelhas para esse pasto verdejante. Lá em Jeremias, capítulo 3:15, ele diz assim: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então o chamado de Deus é acompanhado pelo quê? Pela instrução que Deus nos dá. Ser pastor é ser conduzido pelo Espírito Santo. É Deus que nos conduz. Nós ouvimos aqui uma criança falar um provérbio, irmãos, tão difícil, no qual Deus, durante esses meses, tem nos dado uma palavra no qual Deus tem todos os dias ministrado no meu coração. Deus, Ele fala em provérbios, irmãos, que a glória de Deus é encobrir, esconder as coisas, mas a glória dos reis é enquadrilhar, é trazer à tona. É isso que o pastor faz. Ele tira aquilo de Deus que a ovelha não entende, não compreende, porque é ovelha. Então Deus, Ele traz a sua palavra para que o pastor, conduzido pelo Espírito Santo, venha ensinar, venha conduzir com simplicidade, conhecimento do Espírito Santo, para trazer à ovelha aquilo que ela necessita, um bom alimento, pois a ovelha ela come de pasto, e o pasto, para que a ovelha seja sadia, ele tem que ser um bom pasto. É isso que os pastores fazem, conduz as ovelhas a este bom alimento que é a palavra de Deus. Aquilo que é oculto é manifesto.
aquilo que você não compreende, através do pastorado, através do seu líder, ele traz à tona aquele conselho de Deus, aquela instrução de Deus. Então isso é ser pastor, é conduzir o povo a esse bom pastor, a esse bom pasto, é alimentar. E Deus, ele foi fiel nesta palavra, ele levantou pastores para conduzir o seu povo. Veja você que lá na igreja de Atos dos Apóstolos, quando as almas vinham sendo salvas, quando as almas vinham, era necessário ter uma liderança, era necessário ter homens de Deus que conduzissem aquelas pessoas. Então a igreja começou a virar uma organização lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e diante. Você vai encontrar a organização da igreja. Então você vê que ali se iniciou a doutrina apostólica. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era no ensinamento, na obediência, perseveravam no partir dos pães, que era a unidade, comunhão do corpo. E a Bíblia diz que Deus, através disso, ia acrescentando os que iam sendo salvos. Você vai ver que na organização da igreja, porque, irmãos, uma pastora, ela não pastoreia sozinha, não. A Bíblia diz que quando a igreja ia crescendo e os irmãos estavam ali, estava havendo uma confusão, estava havendo discussões. Por quê? Porque uns eram servidos à mesa bem, mas as viúvas, as outras pessoas ficavam em falta. Não havia pessoas, irmãos, suficiente. Havia uma desorganização. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, aquele líder, ele chamou uma reunião e disse: não é bom que isso aconteça. Vamos separar obreiros cheios do Espírito Santo, que tenham testemunho de vida, e eles irão servir a mesa, e nós iremos ficar com a oração e a palavra. Pois essa é a obrigação dos pastores. O pastor, a pastora, ela guia a igreja no joelho. Ela cuida da igreja no joelho. Ela instrui a igreja na palavra. Então era necessário o pastor, a pastora ter o seu tempo para que ela possa se dedicar à oração e à palavra. E aqueles que Deus constituiu na igreja ficassem ao serviço do povo, amém? Então Deus, ele trouxe a sua organização para que no corpo de Cristo todos fossem edificados, para que todos fossem bem alimentados, amém? Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então a pastora e o pastor constituído por Deus, ele dá a sua vida a serviço da igreja. É para isso que Deus nos levantou. Às vezes nós não entendemos o chamado pastoral. Muitos não entendem o chamado pastoral e acham que é uma posição elevada e querem usufruir de banquetes, de tratamentos, benefícios no qual não nos pertence. Porque ser pastor não é por interesse, como diz a Bíblia, não. Ser pastor é ser servo. Não existe em nós arrogância ao ponto de estufar o peito e dizer: não, porque eu sou pastora, eu tenho direito disso e daquilo. Não, muito pelo contrário. Jesus, como um bom pastor, nos ensinou, e ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Então, a posição de um pastor na igreja não é o destaque, não, irmão. É o de serviço, é o menor da casa. Porque a Bíblia também nos ensina que muito aquele que é dado, muito é cobrado. Isso é o cargo de um pastor, né? Muito difícil, amém? Então a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele diz que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Irmã,
A palavra do Senhor também nos fala que ele diz assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ela vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo a dispersa e arrebata da mão do Senhor. O que isso quer dizer? A palavra do Senhor nos diz também que o apóstolo Paulo, quando ele estava ali, não, Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos deixa uma palavra explicando o que quer dizer isso que Jesus falou. Ele disse: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço com qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus, que está ao seu cuidado. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça por ganância, mas com desejo de servir. Então, o bom pastor, irmãos, ele protege as ovelhas. O bom pastor, ele arrebata as ovelhas da mão do lobo, ele não foge. É como eu ouvi aqui hoje, irmãos, é muito pessoal. Por mais que nós não queremos trazer para a nossa vida, mas quando nos apegamos às ovelhas como filhos, se torna pessoal. Quando nós vemos alguém aqui passando uma situação difícil, quando nós vemos pessoas aqui ameaçadas a sua conduta, sendo, meu irmão, até mesmo capaz de correr um risco espiritual, um desvio na fé, irmão, nós nos tornamos leoa. Você já viu uma leoa que tem o seu filhote para proteger? Nos tornamos uma leoa para arrebatar aquela ovelha de suas mãos. E isso requer muitas vezes dureza. Isso requer muitas vezes autoridade. Porque o Senhor Jesus nos compara como ovelha. Porque a ovelha, ela é um animal muito dócil. Mas assim como ela é um animal dócil, a ovelha é um animal dependente. Ela não enxerga bem. A ovelha também não tem um bom discernimento de alimento. A ovelha, irmão, ela come de tudo porque ela não enxerga. Então tudo que ela vê pela frente, ela come. Então ela precisa do pastor para o quê? Para dar a ela, mostrar a ela o pasto verdejante, para livrar ela do precipício e para proteger ela dos lobos. Aleluia! Então ela precisa, então, do pastor. O pastor requer o quê? Que o pastor venha ser autoritário, venha livrar as ovelhas das mãos do lobo. E como é, pastora, que se faz isso? Pela doutrina da palavra, exortando, mostrando o que está além, que muitas vezes a ovelha não enxerga e acha que é bom para ela, que o alimento ali é bom, mas o bom pastor, irmãos, que guia e discerne todas as coisas e é instruído na palavra de Deus, ele vai além. Ele sabe discernir o que é bom e o que não é bom para a ovelha. E muitas vezes aquilo que é bom para você não é bom para a tua salvação. Não é bom para a sua vida espiritual. Por isso que ele diz: ei, o lobo não é assim. O lobo, quando vê a ovelha em apuro, o que é que faz? Foge. As mais murmurações que nós ouvimos hoje são de pastores, pastoras que não acompanham as suas ovelhas. Hoje nós temos uma igreja light que se resumiu às pregações. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho de uma pessoa, ela não é cristã, mas isso me chamou muita atenção e nós não citamos nome. Eu vou abrir aqui porque ninguém sabe quem é, só alguma. E aquela pessoa dizia para mim: olha, pastor, eu vou naquela igreja e o pastor revela a minha vida, a minha situação.
E eu perguntei para ele, diante desta revelação tão séria na sua vida, tão sofrida, ele te chamou alguma vez para lhe aconselhar? Não. Mas ele nunca te chamou para te dar uma posição? Não. Mas você também nunca foi a ele? Também não. Então, irmãos, hoje em dia, você acha a igreja Light muito boa para você seguir. Você acha pastores que agradem a toda a multidão, tem pastores de todos os tipos. Hoje em dia nós vemos até igrejas de lésbica, homossexuais, né? Um evangelho aberto para todos os povos, todos os costumes, todos os gostos, não é assim? Ei, mas um pastor que é guiado pelo bom pastor, ele doutrina a igreja na sua palavra, onde não há variação de mudança. E a palavra de Deus, às vezes, ela é dura. Por quê? Porque o bom pastor acompanha, um bom pastor aconselha. E eu perguntei àquela pessoa, é verdade, revelar a vida de vocês, todo mundo revela. Trazer à tona o que está oculto na vida de vocês, cotidiana lá fora, é muito fácil. Nós acompanhamos a palavra de Deus e nós vemos uma jovem com um espírito de adivinhação, que ela disse, lá vai aqueles homens de Deus, são homens enviados por Deus, querido. Todo mundo pode falar da parte de Deus ou da parte de espírito, mas o que faz a diferença é que o que eu ouvi o obreiro Alex dizer, ela nos aconselha e a minha vida mudou. Por quê? Porque pregação não te salva, não te transforma. O poder da palavra, ela bate em você e ela traz um constrangimento. Ela mostra a você o caminho, mas é o bom pastor que ele ensina como seguir, pelo Espírito Santo. É o bom pastor que ele aconselha, ele mostra o que você deve fazer diante desta revelação que Deus falou para você, diante da sua vida que foi exposta através da palavra, através da revelação. Ele, o bom pastor, ele não para apenas na revelação, ele vai além, ele procura saber como está. Então isso é o que? É arrebatar a ovelha das mãos do lobo, é tirar você do engano, é tirar você daquela vida. Então o bom pastor às vezes enfrenta dificuldade nesse ministério. Lá no 2 Timóteo, Paulo, ele teve essas dificuldades. Paulo, ele levantou um pastor para cuidar de uma igreja ainda novo, e ele deu um conselho, igreja, que serve para nós hoje. E ele disse assim, olha, pregue a palavra, iste a tempo e fora do tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, desviarão o ouvido da verdade, e voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Então Jesus, ele nos dá essa lição. Ei, aquele que não é pastor, quando vê a ovelha nas mãos do lobo, ele foge. Mas o bom pastor não, ele enfrenta junto, ele vai com você até o fim. É aquele que exorta, mas no momento de abraçar, abraça. É aquele que pega aquele cajado quando a ovelha é retio e ela está em uma situação de personalidade, ela está perdendo a identidade, ela não sabe se ela é ovelha ou se ela é bode, e quando o pastor vai exortar, ela começa a dar chifrada, ela começa a dar coice, aí o pastor tem que usar o quê? O cajado. E qual é o lado que ele usa? É aquele fininho que fere, e ele fere ela.
para que ela volte para o seu lugar, para o meio do rebanho, e ela comece a estar junto do rebanho. Aleluia! Porque junto do rebanho o lobo não pega. O lobo só pega a ovelha quando está fora. Mas o bom pastor, querido, um pastor guiado pelo Espírito Santo, quando a ovelha está ali no sofrimento, quando a ovelha está ali, sabe, no fundo do poço, a ovelha está doente, precisando sarar, o que é que ele faz? Ele usa o cajado para ferir? Não. Aí ele pega aquela parte, né, do cajado que tem aqui. Por que tem aquela volta? Para quando a ovelha estiver caindo no precipício, ele vai lá e puxa. Amém? Aleluia! Então é esse ensinamento que Jesus nos dá. Jesus é um exemplo disso. Ele diz na sua palavra, igreja: eu sou o bom pastor. Ele acompanha a ovelha, não deixa cair no precipício, não deixa ser enganada pelos lobos. Ele é o bom pastor e ele ensina os pastores, amém? E ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Pastora, como é que eu conheço o Senhor? Como é que nós conhecemos o Senhor? Pela sua palavra. Quem me ama, obedece os meus, e serei amado do meu Pai. É através da palavra que você conhece o seu pastor. Irmãos, isso é muito interessante. A igreja, ela tem a obrigação de conhecer o seu pastor, a vida do seu pastor, a família do seu pastor, a convivência do seu pastor. Por quê? Porque não se conhece alguém que não se tem intimidade. Então a convivência, é isso que Deus sempre fala à igreja. A convivência é que nos mostra o testemunho. A convivência mostra a você o caráter, a personalidade do seu pastor. E todo aquele que tem intimidade com o seu pastor sabe se ele é mentiroso e se é verdadeiro. Por quê? Porque o testemunho é o peso. Não se conhece uma árvore se não for pelo seu fruto. Não é assim? A Bíblia também fala: pode da água doce jorrar água salgada? Assim é a nossa vida. Não se conhece nenhum homem e mulher de Deus pelos dons espirituais. Por quê, pastora? Porque os dons espirituais não são nossos. São talentos, são dons para a edificação da igreja. Você não me conhece pelo tempo que eu falo línguas, pelas pregações que eu prego. Você não me conhece pelo meu louvor. Não, você me conhece pela convivência. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando o profeta passava, aquela mulher dizia: lá vai um homem de Deus. Por quê? Porque ela convivia com o profeta, sabia? Então um bom pastor conhece as ovelhas, tem intimidade com ela. Irmãos, a gente fica meio cismado com ovelha que não gosta de andar junto com o pastor. A gente fica meio cismado com a ovelha que só gosta de ficar, indiferente, afastado. Por quê? Porque não corresponde à palavra de Deus. Não tem essa de você dizer: meu bom pastor é Cristo, eu só obedeço a Ele. Querido, você já quebra um dos mandamentos dele, você não ama. Porque um dos mandamentos dele é esse, que você deve respeitar e zelar pelos seus guias, pelos pastores e pastoras que ele levanta. Então, você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu irmão que Deus constituiu para cuidar da sua vida. Não anda com pastora, não ando com os irmãos, gosto de andar assim diferente. Não, eu não gosto de conversar, eu não gosto de me abrir. Existe algum problema aí, não corresponde. Pastora, eu já fui muito ferida, eu já fui muito decepcionada. Hoje em dia, as
pastor e a sua pastora é verdadeira? Através do testemunho, da convivência. Convivendo com eles. Convivendo com eles. Então Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos algo muito interessante. Olha, Paulo, ele sabia que estava na hora de partir, que Deus o iria chamar. Então ele disse isso à igreja de Éfeso. Presta atenção, já vou terminar, irmãos. A Bíblia diz assim, que quando Paulo chegou, olha o que ele falou. Logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto a judeus como gregos, a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apresentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo estava dizendo: ei, vocês me acompanharam no evangelho, no sair, no entrar da igreja. Vocês sabem as minhas lutas, querido. Não tem uma ovelha minha aqui que não sabe minha luta. Hoje mesmo eu fui almoçar na casa do obreiro e a gente comeu lá. Comeu o que, obreiro? Posso falar? Oh, coisa deliciosa. Umas asinhas de frango assada na brasa, com umas calabresas. Diz: tem o que lá? Asa de branco, asinha de frango. Eu disse: opa, vou levar minhas calabresas, tem um restinho aqui, bora juntar. E eu juntei minhas calabresas, aquelas picantes, e eu fui para lá, me senti em casa. O que é isso? Convivência. Convivência. Pergunta a minha vida, sabe? É um livro aberto. Se eu falar aqui minhas lutas no altar, quem não sabe minhas lutas, minhas provas? Tem gente que sabe até as minhas dívidas. Até as minhas dívidas. Então, vida de um pastor é um livro aberto. Vocês sabem minha conduta. Que a gente zela e preza por esse evangelho. Um evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Por isso Paulo diz: por esta causa me ponho de joelho, para que cada um alcance a estatura perfeita de um varão perfeito diante de Deus. Pastor, eu quero dizer isso aqui para terminar. Pastor, ele não é um guru de relacionamento. Pastor não é amigo, porque às vezes nós temos que falar coisas que ferem. E amigo hoje em dia não fala o que fere, só fala o que agrada. Mas um pastor tem a responsabilidade de agradar a Deus, ser fiel nas sagradas escrituras. Então o pastor também, ele não é o seu contador para ensinar você como enriquecer, não. Mas um pastor, ele é um contador do céu para ensinar você a ganhar muitas almas para Jesus, a alcançar a riqueza da glória de Deus. Isso a gente faz. Então o pastor, ele zela e cuida pela sua vida espiritual. Por isso o Senhor Jesus, ele é um exemplo vivo para mim de pastor. Jesus é meu exemplo de liderança. Jesus é meu exemplo de renúncia. Jesus é meu exemplo de serviço. E ele se esvaziou a si mesmo. Eu não sou pastora porque eu procurei ter uma profissão. Não, querido. Antes de ser pastora, eu já tinha uma profissão. Se hoje eu não fosse pastora, eu seria uma empresária, porque eu tenho capacidade para isso. Eu seria uma empresária, estaria com minha loja muito chique, em um ponto bem, num lugar ótimo, Estarei ali ganhando meu dinheiro para viver a minha vida com Deus, porque tenho capacidade para isso.
Mas Deus me chamou e eu abri mão de tudo para hoje estar aqui servindo. É isso ser pastor. Ser pastor é você abandonar seu sonho, abandonar seus projetos. Para quê, pastora? Para servir. Pastor não tem hora de dormir. Pastor não tem hora de atendimento. Depende. Necessidade. Não tem hora. Ultimamente a gente tem perdido o sono, por isso que eu ando meio abatida, meio esquecendo das coisas. Aí o povo dá risada, porque a pastora esquece. Eu esqueço até a saudação. Esqueço. Por quê? Porque a gente para de dormir para entrar em campanha por alguns irmãos que a gente vê desvio da fé. E às vezes a gente não fala, a gente simplesmente paga preço. A gente ora tão somente. Pastor, é difícil. É difícil, é uma vida muito sacrificada, mas há benefício, há muito benefício. Aleluia. Há um benefício eterno. Para terminar, eu quero deixar esse último que Jesus falou. Ele diz assim, 16: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Eu creio de Deus que não são só vocês que eu vou apresentar, que há aqueles que Deus há de enviar. Aleluia! E quando nós nos unimos nessa união, quando o Senhor Jesus vier na glória, haverá só um rebanho. Aleluia! A Assembleia de Deus, a Batista, Quadrangular, Universal, Adventista, Presbiteriana, todas essas igrejas, organizações, todos os seus pastores, aí a palavra que está em Apocalipse irá se cumprir, todos irão se manifestar diante de Cristo, a igreja irá receber o seu galardão, o seu prêmio. Aí será só um rebanho e um só pastor. Porque ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, foi fiel até o fim. É eu, é você, Filadélfia, que persevera na doutrina, que persevera na palavra. E Deus, para as ovelhas, Ele só pede uma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo ali as cartas, os apóstolos, ele diz assim: ei, zele dos teus pastores, porque tem zelado na sua alma. Cuide deles com amor, cuide deles. É só isso que você encontra. Você vê homens, mulheres de Deus que foram abençoadas, prosperaram, mulheres que largaram tudo. O ministério de Jesus foi sustentado pelas mulheres, e elas largaram tudo para servir a Ele. Serviço da comida, da roupa. Jesus se vestia pelo povo. Não tinha casa, Jesus não tinha nada e era rico. A vida do pastor é assim, irmãos. Às vezes a gente constrói tenda para não ser pesado para o povo, trabalha. Hoje em dia o pastor tem que trabalhar. Constrói uma tenda ali, constrói outra aqui. Mas quando a igreja está passando por luta, sabe o que o pastor faz? Larga a tenda lá, dando dinheiro não, e vai cuidar das ovelhas. Para colocar as ovelhas de novo no lugar. Mas ele diz assim: ei, mas eu vou chamar, eu vou agregar aquelas que ainda não vieram. E o bom pastor cuida. As ovelhas geram as ovelhas. Pastor gera ovelha? Gera também. Gera também. Eu sei que quem gera ovelhas são as... Mas pastor gera também. Mas para que as ovelhas que já estão não fiquem em falta de oração, de palavra, é necessário as ovelhas que estão em gerar ovelha. E o pastor se preocupa em doutrinar as ovelhas, em alimentar as ovelhas. Se coloque de pé. Glória a Deus. Então isso é ser pastor. Isso é ser pastora. É serviço. Amém, igreja? Glória. E hoje eu quero expressar esse carinho
que a gente recebe, né? Eu fico triste porque tem algumas que não puderam vir, porque não estavam bem de saúde, amém? Mas eu louvo a você que vieram. Eu louvo a você por esta homenagem. Tem presente? Vai lá pegar meu presente, que eu estou curiosa. Quero ver meu presente, gente. Pega logo lá para gente fechar logo, né, irmão? Quem é que vai me dar um presente? É meu genrinho? Ai, filho, meu genrinho. Meu genrinho está de parabéns hoje. Quer falar? Ah, graças a Deus. Você quer falar de novo? Meu genrinho hoje fez surpresa. Por quê? Porque antigamente, no início tratamento, ele dava a oportunidade de dizer: pastora, eu louvo a Deus pela pastora. Pastora é dura, mas cacetada, mas ela não vai de Deus. Aí, ó, passou pelo tratamento, vocês viram hoje? Pastor, nem falou das pancadas, tá vendo? Nem falou, sabe por que não falou? Porque já passou o processo, ó. Agora é só bênção, só vitória, né? Só vitória. Mas os filhos que ainda estão apanhando dos pais, só faz o quê? Minha mãe bateu, a pessoa vai me bater, minha mãe não me entende. Minha mãe não me entende, eu não é? Minha mãe não me entende, minha mãe só não me bater, né, Anthony? Minha mãe só não me bater, meu pai. Não é assim? Mas quando cresce, se torna digno, exemplar, sabe? Que as pessoas falam: poxa, teu filho é uma bênção, teu filho conquistou, é educado, entra e sai em qualquer lugar, ó, uma posição. Aí você sente o quê? Fiz um bom trabalho. Glória a Deus, valeu a pena. Aí seu filho olha para você e diz assim: olha, tudo que eu sou hoje, eu devo à minha mãe e meu pai, que me ensinou, é ou não é? Eu não vejo diferença na vida de uma pastora. Eu não vejo. Na vida de um pastor eu não vejo diferença. Porque é assim que a gente se sente. Mas o nosso Pai é o celestial. E o pastor, que hoje é mãe, é pai lá, recebe o aplauso dele e diz: muito bem, minha filha, ó, você arrebentou, viu? Sobe e recebe a sua coroa, o seu prêmio. Amém? Ah, Jesus, que presente lindo! Gente, eu estava precisando, mas essa é linda. Gente. Olha que luxo. Gente, olha aí. Olha que lindo. Olha para aqui, gente. Jesus, gente, a minha estava velha. A minha já estava marcada. Quando eu ia marcar, falar com Deus, eu dizia: não foi Deus não, a Bíblia está marcada. Gente, só tenho a agradecer. Gente, é linda demais. Meu Deus. Aqui serve aquelas canetas douradas que eu uso, sabe, para marcar. Poxa, a gente se sente amada ou não se sente? Olha para aqui. Coisa linda. O que o pastor precisa? Disso aqui. Isso aqui basta para a gente. Sabe? É isso. Eu louvo a Deus por vocês. Eu louvo a Deus por cada apresentação. Eu louvo a Deus pela sua presença. Eu louvo a Deus por ter me aturado. Sei que não sou fácil. Todo dia eu falo com Deus: eu não sou fácil. Sabe? Sou muito difícil, mas eu sei que Deus, Ele tem me controlado, tem me dado graça, porque é por amor, é por zelo, cuidado. Então eu louvo a Deus por cada você. Nós temos uma filha nova.